E aí, tudo bem com vocês? Fiquei um bom tempo sem estar gravando vídeos agora, né? Fiquei pelo menos aí uns 2 meses, um pouquinho mais de 2 meses. Problemas aí de mudança que foi um pouco complicado. Então, estou voltando a gravar vídeos agora. Como eu sempre digo, não para. E nesse vídeo, como vocês já viram aí, vou estar falando sobre os componentes do computador. Os principais componentes internos, né? Então, para você aí que principalmente comprou um computador montado ou vai montar seu primeiro computador, você já entender, né, pelo menos o básico de como funcionam os componentes internos do computador. Então, fique com a vinheta e eu já volto com o vídeo. Bom, então, começando o vídeo, para você aí que é a primeira vez que vai montar o computador, ou você que já comprou um computador montado e você não conhece bem como funcionam os componentes internos do computador, apesar que atualmente é mais fácil você estar vendo lá dentro, já que o pessoal compra, né, os gabinetes com o vidro na lateral. Então você consegue ver os componentes lá dentro, mas como é que funciona exatamente cada um? Eu não vou estar falando detalhado, vou falar mais ou menos o básico aí, para você estar entendendo, né? Principalmente para um leigo, né? E de certa forma vai ficar um pouco longo esse vídeo, né? Mas espero que não fique muito também. Então, para começar a falar aí sobre o computador, então como você pode estar vendo na tela aí, você tem aí o gabinete com os componentes, você tem o monitor, teclado, mouse, o headset, impressora, entre outras coisas, tanto a parte interna como na parte externa, né, do computador que você vai estar utilizando. Então, o principal aí do computador que nós vamos estar falando é o processador. O processador, atualmente, os processadores aí das marcas mais vendidas, né? A gente praticamente só tem duas marcas no mercado, que é a Intel, vocês estão vendo aí na tela, e tem a AMD. O processador é o cérebro, é como se fosse um cérebro do computador, se for comparar com a gente. Então, o processador que vai estar fazendo todos os cálculos, né, gerando as imagens, fazendo o que você precisar num processador de texto, numa planilha, num jogo. Então, é praticamente o processador que vai estar fazendo no mínimo aí 99%. Quando a gente não fala assim, logicamente, o processamento do vídeo, né? Mas muitas vezes o processador tem também essa parte do vídeo internamente, mas vai ser um pouco separado, né? Digamos assim. E vocês estão vendo aí na tela que desse lado aqui, que vocês vão notar que são dois tipos de conexões, né? Para a gente falar rapidamente. Então, tem ainda alguns processadores que vêm com pinos e os outros que os pinos estão na placa-mãe. Então, vai vir só a parte do conector liso, né? Então, para quem tem aí o processador com pinos, precisa ter muito cuidado para não entortar. Então, processador é isso daí. Mas vocês vão ver mais. Agora, a parte interna. Como é a parte interna do processador? Como vocês podem estar vendo aí na tela, o processador ele é muito pequeno por dentro. São milhões ou até bilhões de transistores que fazem essa função, né, dos cálculos. Basicamente, tudo é cálculo no processador. Então, vocês vão ver aí, tem a parte dos núcleos, tem a parte do cache, tem a parte aí que trata aí da entrada e saída, né? Por exemplo, saída que é o vídeo,
por exemplo, a entrada seria o teclado, com a entrada de dados, controlador de memória, e alguns também, ou até muitos, né? Vai ter a parte do vídeo também. Então você não precisar comprar uma placa de vídeo, ele vai ter essa função também lá dentro. Então, o processador, basicamente, é isso daí. Ele que faz todos os cálculos, né, necessários aí para você estar fazendo sua planilha, tá fazendo seu editor de texto, desenho, qualquer coisa que você estiver fazendo, porque tudo é cálculo. É um processador que consegue transformar todos esses cálculos em imagens e também em resultados, né? De você aparecer escrita na tela, de acentuar, de estar gerando uma imagem também, né? Lógico, assim, vai passar pela parte do vídeo para gerar a imagem, mas todo o cálculo, né? Uma boa parte do cálculo pode ser feita pelo processador. O processador, ele vai acabar gerando muito calor. Então, vou estar falando aí também dos cooler, né? Aí você vai ter as fan cooler e também o water cooler. Alguns processadores, eles podem estar vindo ainda com os cooler originais. Como você pode ver o primeiro aí à sua esquerda. E você pode estar comprando uma parte também. Você pode estar comprando uma parte também. Ele vai ser um pouco maior, né? Vai ter duas ventoinhas, uma de cada lado, né? Para estar resfriando, né? E a parte aí também do radiador vai ser maior, então a parte do cobre que resfria também, né? E os tubos de cobre pode ter mais ou menos também. Então tudo vai depender desse calor gerado pelo processador. E alguns também, por exemplo, o i7 para cima, ou o Ryzen 7 para cima também, como o i9, Ryzen 9, o indicado é você estar comprando um water cooler. O water cooler ele já vai ter um líquido lá dentro, fazendo essa dissipação do calor, passando, lógico, o líquido por um radiador também com ventoinhas. Aí como funciona mais ou menos o water cooler? O water cooler vai vir, né, o líquido frio do radiador, que já foi resfriado, passa pela parte que está conectada, que é a bomba, né? Ela vai estar conectada no processador, ali vai passando pela parte do cobre que está conectado no processador, jogando todo esse calor para o líquido. Esse líquido vai voltar quente para o radiador, e chegando no radiador vai esfriar e voltar, né, fazendo todo o sistema de novo retornar. Essa função aí de resfriar o processador. Já os que tem só a fan, o cooler fan, aí vai ser só a ventoinha mesmo que vai puxar o ar dentro do gabinete mesmo e jogar em cima do processador, resfriando o processador. Ou no caso, se você comprar o que tem o radiador, que já fica ligado com os fios de cobre passando pelo radiador, aí já os próprios fios de cobre, aliás, os próprios tubos de cobre, né, vão passar pelo radiador, transferir esse calor e as ventoinhas vão carregar de também, puxar o ar de dentro do gabinete, jogando no radiador e resfriando, né? Só que esse ar vai acabar se acumulando, esse ar quente vai acabar ficando lá dentro do gabinete, e isso eu vou estar falando mais no final. E o radiador do water cooler, aproveitando para falar, ele sempre tem que ficar com a parte da ventoinha jogando o ar de dentro do gabinete para fora.
porque ele vai estar pegando esse ar do gabinete, que vai estar frio, né? Se tiver uma ventilação boa de dentro do gabinete, vou estar comentando isso mais para o final, jogando no radiador e o ar quente do radiador indo para fora do gabinete. Então não faz sentido você pegar o ar de fora, de repente falando, o ar de fora é mais frio. Tudo bem, pode ser mais frio. Mas aí você vai jogar todo o calor que está no radiador para dentro do gabinete. Então isso não vai fazer sentido. Indo para o próximo item agora, vamos falar da placa-mãe. Aí qual que é a função da placa-mãe nisso tudo? O processador, como eu disse, é o cérebro do computador. No entanto, ele precisa estar se comunicando com as outras partes. Seria com a memória RAM, com o HD, teclado, monitor, placa de vídeo, né? Mouse e demais aí componentes. E a placa-mãe que vai fazer essa ligação do processador com os demais componentes. Então a placa-mãe seria como se fosse a coluna vertebral do computador, então, fazendo a ligação com os demais componentes. Aí vocês vão ver aí na próxima imagem, aí antes de eu estar mudando, vocês vão verificar aí que na parte também do espelho, né, da placa-mãe, tem os conectores, por exemplo, do USB. Você tem a parte de vídeo no próprio processador, vai ter a saída HDMI também, o USB-C que está vindo muito também, a entrada aí do microfone, fone de ouvido e demais. Aí vai estar no espelho da placa-mãe. Mostrando aí agora, né, essas conexões. Então você vai ter o processador ali conectado, os traços azuis, né, mostrando onde são feitas as conexões. Então, ele, através da placa-mãe, o processador vai ter essa ligação, por exemplo, com os componentes externos, aí que vai estar do seu lado esquerdo, como mouse, impressora, teclado, microfone, headset, entre outros. Vai ter a conexão com a placa de vídeo, para fazer essa comunicação, processador, placa de vídeo, com placa de som, Wi-Fi, que vão estar conectados aí na outra PCI Express, um SSD NVMe, que é o armazenamento, né? E o HD e SSD SATA, que é armazenamento também. Então, toda essa conexão vai ser feita através da placa-mãe. Também seja com os fan cooler, cooler fan, né? Water cooler, vai estar tudo conectado na placa-mãe. Então, de alguma forma, esse controle, se for feito pelo processador, a placa-mãe que vai fazer essa conexão com os componentes, com os demais componentes do computador. Então, por isso que é importante, quando você for escolher uma placa-mãe, se você quiser ter um pouco mais de qualidade nessa conexão, ou tiver uma conexão já esteja incluída na placa-mãe, como por exemplo o Wi-Fi, você não ter que comprar uma placa Wi-Fi, então é nessa hora que você vai ter que verificar seu orçamento para estar pegando uma placa-mãe melhor. Principalmente se você pretender aí fazer um aumento na velocidade do processador, né? Então todas essas conexões aí que você vê saindo, né, em volta do processador é onde vai estar fazendo a conexão com os demais componentes da placa-mãe. Eles vão estar conectados na placa-mãe. Bom, agora eu vou estar falando sobre esses componentes. Então, um dos principais componentes aí são os armazenamentos. Você vai ter dois tipos de memórias nesse armazenamento. Você vai ter a memória RAM e a memória ROM. A memória RAM é onde funcionam os programas. É uma memória muito mais
rápida, né? Só que ela é volátil, ou seja, a hora que acaba a energia, seja uma queda de energia, ou até mesmo quando você desliga o computador, tudo que está inserido naquela memória vai sumir. Então, é uma memória que vai servir só para executar os programas. Então, no caso, a memória RAM, que você está vendo aí acima à esquerda. Essa memória RAM, ela é muito mais rápida. E a frequência dela, que atualmente está na faixa aí entre 2.000, 3.000 MHz para cima, significa a rapidez dela em gerar essa leitura de, de memória, tanto puxando do disco para ela, como também, principalmente, né, a comunicação com o processador, que seria o mais correto. Então, seria essa velocidade dela de comunicação com o processador. Que o processador, para fazer executar os programas, ele vai ter que estar acessando os programas ou jogos, né, que vão estar carregados na memória RAM. Já a memória ROM, né, que é uma memória não volátil, quer dizer, vai estar sempre gravada lá, mesmo que esteja sem energia, que é no caso aí, é também um DVD, né, se você gravar em DVD, é o HD SATA, né, que embora seja um meio eletrônico, né, não é físico, né, mas ele, mesmo com a energia desligada, ele vai estar lá com tudo que você gravou, né, que seria a instalação dos programas, vai estar lá mesmo com a energia desligada. Assim como também o SSD NVMe, uma memória não volátil. Bom, então em resumo, a memória RAM serve para você executar os programas, né, o processador executar os programas, e a memória não volátil, que são os HDs e SSDs, é para armazenamento. Se você não tiver memória RAM suficiente, por exemplo, para quem tem um pente de 8 GB, se ultrapassar os 8 GB, isso é uma observação importante para eu estar fazendo, o que vai acontecer? O Windows ele vai utilizar o seu HD ou SSD como se fosse uma memória RAM. Então ele vai simular uma memória RAM no HD ou no SSD ou no SSD. Por isso que quem tem pouca memória pode acabar sofrendo travamento aí, principalmente em jogos, né? Travamento na hora que gera a imagem, quando estiver jogando, ou demora para carregar o programa, quando você já está com o Windows executado, tudo mais. Então é por causa disso. Então daí a importância de você ter uma memória RAM insuficiente. Atualmente aí o mínimo, né, que eu considero é 16 GB. É complicado você ter menos 16 GB, principalmente se você for ficar executando muitos jogos. Como vocês podem ver aí, aqui eu estou mostrando um HD. No caso, o HD, como ele funciona? Ele vai ter um disco magnético lá dentro, e nesse disco magnético é que vão ser gravadas as informações através de uma cabeça de leitura. Ele fica girando aí entre 5.000 a 7.200 rotações, né, por minuto, e o braço de leitura vai estar passando sobre ele e fazendo essa gravação. Aí por isso que ele é bem mais lento em relação a meios, outros meios, né, de gravação, como o SSD, mesmo que seja o SATA, e também o NVMe. O NVMe vai ser mais rápido ainda que o SATA, por causa que a comunicação dele é PCI Express, que é bem mais rápida que o SATA, né? Que tem uma limitação aí. Agora eu vou falar aí de placa de vídeo. A placa de vídeo, ela é responsável aí em estar fazendo os cálculos para estar gerando a imagem que vai aparecer na tela.
Então, muitos processadores têm vindo com essa parte do vídeo, né, que faz esse controle também, o próprio processador. Mas não é tão rápido, tão eficiente quando você ter uma placa de vídeo, que inclusive a placa de vídeo ela vai ter uma memória dedicada só para ela. Já se você utilizar a placa de vídeo que vem embutida no processador, ela vai precisar de sua memória RAM para estar fazendo isso. Então, se você já tem pouca memória RAM e ainda vai ser utilizada para estar processando o vídeo, aí vai ficar mais lento ainda e travando mais ainda, principalmente o seu jogo. Então, a função aí da placa de vídeo é fazer essa geração de imagens, inclusive já com a memória dedicada. Temos aí outras placas também que podem ser ligadas no PC Express, como placa de som, no caso aqui que está aparecendo, que é a placa de Wi-Fi e também costuma ter Bluetooth nessas placas aí. Então, se você tiver mais conexões PC Express, você pode estar conectando outras placas. Então, por isso que é importante quando você for comprar sua placa-mãe, já planejar se você pretende instalar outras placas, né? Então, você verificar se na placa-mãe que você está comprando, se vai ter essas conexões a mais. Lembrando que quando você instala a placa de vídeo, na instalação do PCI Express 4, geralmente, né? Ou mesmo que seja a versão 3, ela costuma ocupar pelo menos 2 slots. Então você pode ter outra conexão PCI Express que você vai perder, que não vai ter como conectar. Então você tem que pensar nisso também. O computador ele vai ter os dispositivos de entrada e dispositivos de saída. Começando os dispositivos de saída, no caso, por exemplo, a impressora, né, que vai estar saindo os dados do computador para ela, para gerar a impressão que você quer. A placa de vídeo, que também a função dela é só saída, então vai sair todos os dados do computador e ir para o monitor para estar gerando o vídeo no monitor. No caso aí o cabo HDMI geralmente. Assim como também o som. Então você tem uma caixa de som, ou mesmo no headset. Então é um dispositivo de saída. Já os dispositivos de entrada seriam, por exemplo, o microfone, onde você vai estar falando e o som da tua voz vai estar entrando no computador para estar fazendo a gravação desse som. O mouse também, o joystick, onde você vai estar brincando seu jogo. Então, os comandos que você vai dar para movimentar o personagem, fazer tiro, seja qualquer outra coisa, vai ser feito através do joystick. Então, é um dispositivo de entrada. E o teclado. Então, esse vai ser estes, né? Terão os dispositivos que só servem para entrada de dados. E são dispositivos externos, né? Mas também é importante estar falando sobre isso daí. Agora, outra coisa que também é muito importante na hora que você vai comprar o seu computador, lógico, é o gabinete, que é onde vai ser instalado, né, todas essas coisas que eu falei, né? Então você vai estar instalando lá a placa-mãe, um processador e demais placas, né? E então você tem que estar pensando muito no espaço interno desse gabinete. Então, um gabinete seria interessante ou você deixar para comprar para depois, porque você, por exemplo, comprando uma placa de vídeo que tenha 3 ventoinhas, assim como também, né, um water cooler de 3 ventoinhas, então você vai precisar ter um gabinete que caiba isso daí. Porque se você comprar antes o gabinete e não couber, aí você vai ter a dor de cabeça de estar vendendo o gabinete para comprar outro que caiba. Ou se não, se você pretender comprar
um gabinete como, por exemplo, mais sofisticado, né? Esse que está na tela. Então você quer esse gabinete aqui. Então aí já é o contrário. Você tem que primeiro estar comprando o gabinete, verificando o que vai caber dentro dele. Então se vai ser no máximo de 2 ventoinhas, tanto a placa de vídeo como também o water cooler, para você organizar tudo isso lá dentro. Então primeiro você comprar o gabinete e aí dentro do que disponibilizar o gabinete, o espaço interno, aí você verificar o que você vai poder comprar que caiba lá dentro. Principalmente, né, esses dois componentes que eu falei. E como vocês viram aí na imagem do gabinete, né, mais sofisticado, vocês vão ter que instalar ventoinhas lá também. As ventoinhas, que são as cooler fan, elas são muito importantes, porque elas vão fazer a refrigeração interna do gabinete. E essa refrigeração vai garantir também uma, uma eficácia melhor, né, da refrigeração, tanto da placa de vídeo, como também do processador. Então, é importante aí você estar vendo o tamanho também, né, delas, para ver se vai caber no seu gabinete. Assim como também se tem controle, se tem RGB, se você quer RGB, qual é o tipo da luz RGB, se ela muda de cor, se vai ser só uma cor, se tem como você ligar na placa-mãe e fazer esse controle através de programas da placa-mãe. Então você também já pensar em tudo isso daí. Então a função aí das cooler fan é fazer a refrigeração do gabinete e ajudar na refrigeração dos demais componentes. Então para isso é bom você saber como vai ser feita essa instalação das cooler, né, ou cooler fan. Então você pensar também na direção do ar que vai estar saindo do water cooler. Por quê? Porque se você tiver 3 ventoinhas jogando o ar para dentro, você tem que tentar aí para balancear, colocar mais 3 ventoinhas jogando o ar para fora. Então, 3 que entra o ar de fora para o gabinete e 3 que pega o ar do gabinete e joga para fora. Mas sempre pensando em fazer, direcionar esse ar. Como vocês podem estar vendo aí na tela, né? Aí na parte da frente o azul é o ar frio, embaixo o ar frio também, porque você tem que lembrar que a tua fonte também puxa ar de fora para dentro. É um ar quente que vai estar entrando. Então o que você vai estar fazendo? Aí no caso, aí na frente, o ar entrar, vai estar entrando então o ar também pela fonte. Então você pode colocar mais 2 ventoinhas aí, se couber, para ajudar esse ar que está saindo da fonte sair mais rápido. Você jogar o ar do water cooler jogando para fora, que é obrigatório, tem que jogar para fora mesmo. E o da traseira jogando o ar de dentro para fora também. Então, sempre você organizar essa ventilação adequadamente. Então, essa é a função das ventoinhas. A principal função. Fazer a ventilação correta do gabinete. Bom, espero que tenham gostado. Tentei fazer aí um vídeo mais curto possível, né? E fazendo um resumo das funções aí de cada componente da placa-mãe. Espero que tenha sido útil para vocês. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo passando mais detalhes de cada componente logicamente, os componentes internos, aí vocês deixem aí nos comentários. Se faltou alguma coisa eu explicar também, que você ficou na dúvida, que eu passei muito resumido, deixe nos comentários também. Então, espero que tenha sido útil. Seja bem-vindo ao canal se você não veio ainda assistir, se é o primeiro vídeo que você veio assistir.
Não esqueça de se inscrever no canal para ser notificado dos novos vídeos. E também deixe seu like, que é muito importante para o canal. Até o próximo vídeo.